Olá, bem-vindos a mais uma conversa detalhada aqui com a gente. Hoje o foco é num documento muito esperado, viu? O edital do processo seletivo de residência médica do Hospital Sírio-Libanês para começar em 2026. Exato. E é bom deixar claro, né? Tudo que a gente vai discutir aqui vem direto desse documento oficial que a Fundação Vunesp publicou. Eles que organizam a seleção. Isso mesmo, a fonte é o edital oficial. Bom, o nosso objetivo aqui é simples: destrinchar o edital, ver os pontos-chave mesmo, como a seleção, as datas que, nossa, não dá para perder, quantas vagas tem, para quais especialidades e entender bem as regras, né? Principalmente aquelas das ações afirmativas. Uhum. A gente sabe que o Sírio-Libanês é uma referência enorme, né? O que só aumenta a importância de entender tudo direitinho. Sem dúvida. É um processo muito concorrido. Ok, então vamos lá. Começar a desembrulhar isso. Pelo que está aqui no edital, o processo tem duas fases principais. É isso. A primeira é igual para todo mundo, uma prova objetiva. Exatamente. A primeira fase é uma prova objetiva, de múltipla escolha. Ela elimina e classifica, né? E vale para todo mundo que se inscrever, não importa a especialidade. Certo. Agora, o ponto que chama mais atenção é a segunda fase. Porque aí a coisa muda um pouco. Muda. Como assim? É que, dependendo do programa que o candidato escolher, a segunda fase vai ser ou uma prova prática, Ah, tipo, mão na massa mesmo. isso, para avaliar a habilidade clínica, procedimento, ou então, para outros programas, vai ser uma análise curricular. Aí olham a trajetória acadêmica, publicações, experiência profissional, essas coisas. Entendi. Então não é um padrão só para a segunda fase. E o que essa diferença quer dizer? Por que fazem isso? Essa adaptação, sabe? Para áreas que são muito clínicas ou cirúrgicas, a prova prática faz mais sentido, né? Para ver se o candidato sabe agir ali na hora, raciocinar clinicamente. Faz sentido. Já para outras áreas, tipo talvez mais de gestão ou pesquisa, ou umas subespecialidades bem específicas, a análise do currículo acaba valorizando mais a bagagem que a pessoa já traz, o percurso dela. Mostra que eles tentam alinhar a avaliação com o que é mais importante para cada área, né? Entendi. Uma abordagem bem direcionada mesmo. E falando na análise curricular, isso já puxa a gente para a parte burocrática que sempre gera dúvida. Datas, prazos, o que o pessoal precisa marcar na agenda assim com caneta vermelha? Ah, isso é crucial. Perder prazo aqui já era. O período de inscrição ficou definido de 10 de setembro até 14 de outubro de 2025. E é tudo online, lá no site oficial da seleção da Vunesp. Certo, 10 de setembro a 14 de outubro. Isso. E importantíssimo, não deixar para a última hora. Site costuma congestionar, né? Com certeza. E tem taxa, né? E aquele envio do currículo que você mencionou? Tem a taxa, sim, o edital fala em R$ 60. E o ponto do currículo é fundamental. Para quem vai fazer análise curricular na segunda fase, tem que mandar os documentos do currículo junto com a inscrição, no mesmo período, de 109 a 14:10. Não é depois, é junto. Nossa, atenção redobrada nisso então, pessoal. Ok, e a data da primeira prova, a objetiva? Prova objetiva marcada para 22 de novembro de 2025. Cai num sábado. E um detalhe bom, não é só em São Paulo. Ah, é? Onde mais? O edital confirma que vai ter prova também no Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Brasília. Além de São Paulo, claro. Isso ajuda muito quem é de fora, né? Ajuda demais, ótimo saber. E depois dessa prova, como segue o calendário? Bom, o gabarito preliminar deve sair logo depois, dia 25 de novembro. Aí o pessoal já confere como foi. Depois, pulando para 2026, em janeiro, tem a prova prática para quem for chamado para ela. Certo. Dia 19 de janeiro para os programas de acesso direto e dia 20 para os que exigem pré-requisito. Ok. E o resultado final de tudo, a lista dos aprovados, sai em 10 de fevereiro de 2026. Parece que as datas estão bem amarradinhas. Alguma dica extra sobre isso? A dica principal é: acompanhe o site da Vunesp. Direto. Porque assim, edital pode ter retificação, sabe? Algum comunicado novo. Não dá para confiar só na primeira leitura e esquecer. A responsabilidade de ficar atualizado é do candidato.
Excelente lembrança. Bom, vamos aprofundar agora na avaliação. A gente falou das duas fases, mas como que elas formam a nota final? Tem pesos diferentes, né? Tem. E essa diferença de peso diz muito sobre o que eles valorizam em cada programa. Para a maioria dos de acesso direto, pensa em anestesia, cirurgia geral, clínica médica, GO, pediatria, rádio, UTI. Os mais clássicos, digamos. Isso. E também para alguns com pré-requisito que são bem clínicos, tipo cardio, oncoclínica, endoscopia, mastologia. Para esses, a fórmula é: prova objetiva primeira fase vale 60% da nota. E a prova prática segunda fase vale os outros 40%. Ah, 60-40. Um peso considerável para a prática, então. Mas você disse que tinha outro cenário. Exato. Tem um grupo específico de programas com pré-requisito onde a coisa muda. E muda muito. Áreas como administração em saúde, dor, ergometria, transplante de medula óssea. Certo. Para esses, a prova objetiva vale, pasme, 90% da nota final. 90? Nossa. E a análise curricular completa com os 10% restantes. 90% na prova objetiva, isso é muito, muito forte. O que essa diferença tão grande de peso indica, pensando no perfil que eles buscam? Olha, se a gente conecta isso ao quadro geral, a mensagem parece clara, né? Nos programas 90-10, a instituição está dizendo: olha, o que mais importa para a gente aqui é o seu domínio do conhecimento teórico medido na prova objetiva. O currículo conta, mas é um complemento. O desempenho na prova é o que decide. Faz sentido. Talvez para essas áreas eles queiram alguém com uma base teórica muito sólida mesmo, talvez já com uma iniciação em pesquisa, algo que o currículo mostre. Mas o filtro principal é a prova. E nos outros, os 60-40? Já nos 60-40, a prática grita mais alto. 40% é bastante coisa. Indica que saber aplicar o conhecimento, ter habilidade manual, raciocínio rápido ali na hora, se comunicar bem, numa simulação, tudo isso vai pesar muito na classificação final. São perfis diferentes que eles estão buscando, né? Embora a excelência seja exigida nos dois casos. Análise muito boa, ficou bem claro. Falando em números agora. Vagas. Quantas chances o Ciro está oferecendo para 2026? E como está essa divisão? O edital, esse que saiu agora em agosto de 2025, fala em 80 vagas no total para residência médica começando em 2026. E essas 80 estão divididas entre acesso direto, que não precisa de residência antes, e os programas com pré-requisito, que aí sim exigem informação anterior. 80 no total. Pode dar uns exemplos dessa distribuição para a gente ter uma ideia? Claro. No acesso direto, por exemplo, a anestesiologia tem 10 vagas. Só que aqui tem um detalhezinho. Uma dessas 10 é reservada para quem acabou de sair do serviço militar obrigatório. Então, para calcular as outras cotas, a base é 9, não 10. Ah, interessante isso. Que mais? Cirurgia geral tem 2 vagas, clínica médica 6, dermatologia 3, ginecologia e obstetrícia 4, medicina intensiva e pediatria com 6 cada uma, radiologia também com 6. Tá, e nos compra-requisito? Nos compra-requisito a gente vê, por exemplo, administração em saúde com 4 vagas, cardiologia com 6, dor com 2, endoscopia com 5, oncologia clínica tem 4 vagas em São Paulo e mais 2 em Brasília. A lista completa está lá no edital, claro. Considerando o nome do Círio, e esse número de vagas que não é gigante, né? Especialmente para algumas áreas super procuradas. Como você vê a concorrência? Olha, a expectativa é sempre de uma concorrência altíssima. Não tem jeito. O Círio atrai gente muito boa do Brasil inteiro. Disputar uma vaga ali, principalmente em clínica, anestésio, dermato, cardio, vai exigir um desempenho, assim, excepcional. A relação candidato-vaga costuma ser bem alta. Isso já leva a gente a pensar na preparação, né? Um processo desse nível não dá para ir de qualquer jeito. Tem que ter foco, estratégia. Totalmente. Não é só saber a matéria. Tem que entender como a prova cobra, o estilo da VUNESP para o Círio, os temas que mais caem. Uma preparação bem direcionada faz toda a diferença. E falando em preparação direcionada, aqui é onde fica realmente interessante pensar em como otimizar os estudos, né? Para quem está nessa batalha, achar o material certo é meio caminho andado. Com certeza. Se você é estudante e quer se preparar de verdade,
Entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ajuda bastante a focar no que importa, né? Boas ferramentas ajudam muito a organizar o estudo, sem dúvida. Voltando aqui para o edital do Círio. Um ponto que sempre chama atenção e gera muita discussão é a parte das ações afirmativas, as cotas. O edital detalha bem isso, né? Sim, é uma seção bem detalhada mesmo, com regras bem claras. O edital define percentuais de reserva para alguns grupos. São eles: 30% das vagas para pessoas negras, que eles definem como a soma de pretas e pardas. 30% é um percentual bem expressivo. É sim. Aí tem 10% para pessoas com deficiência, a PCD. Depois, 5% para pessoas indígenas, 5% para pessoas quilombolas e mais 5% para pessoas trans. Tá, esses são os percentuais. Mas como que isso vira vaga de verdade? Não é 30% do total de 80 vagas, né? Não, não é. E essa regra é super importante entender. Os percentuais são aplicados sobre as vagas de cada programa individualmente. Pega 6 vagas de clínica médica, por exemplo. Calcula 30% disso. Certo. E aí entra a regra de arredondamento. Se o resultado do cálculo deu uma fração de 0,5 para cima, tipo 0,5, 0,6, 0,9, arredonda para o próximo número inteiro, para cima. Se der menos que 0,5, tipo 0,1, 0,3, arredonda para baixo, para o número inteiro anterior. Pode dar um exemplo prático para ficar mais claro? Claro. Vamos pegar um programa hipotético com 3 vacas totais. 30% de 3 é 0,9. Como 0,9 é maior que 0,5, arredonda para cima. Uma vaga reservada para pessoas negras nesse programa. Entendi. Agora, imagina um outro programa talvez com 1 ou 2 vagas só. Se o cálculo dos 30% der, sei lá, 0,3, arredonda para baixo, dá 0. Então, naquele programa específico, não teria vaga reservada para negros, pela regra. Ah, entendi. É por programa e o arredondamento que manda e, no fim das contas, somando tudo, quantas vagas acabam reservadas. Pela soma de todas essas aplicações e arredondamentos em todos os programas, o edital diz que até 34 das 80 vagas totais podem acabar sendo reservadas para as ações afirmativas. A tabela que vem junto mostra isso certinho programa por programa. Entendi. Só para dar uma ideia, a anestesia, que tem 9 vagas de base, lembra da vaga do militar, fica com 4 reservadas no total. 3 para negros, 1 para PCD. Clínica médica, com 6, fica com 3, 2 negros, 1 PCD. Já a radioterapia em Brasília, que só tem uma vaga, não tem nenhuma reservada. Bem específico mesmo. Mas e na hora da classificação, quem se declara cotista já entra direto na vaga da cota se passar? Opa, não é bem assim. E essa é uma dúvida comum. Isso levanta uma questão importante. O candidato que se declara para uma cota, ele concorre ao mesmo tempo para as vagas da ampla concorrência e para as vagas da cota dele. Ah, ele disputa nos duas frentes. Exato. Se a nota dele for boa o suficiente para passar na ampla concorrência, ele entra por lá. Mesmo sendo cotista, ele ocupa a vaga da ampla concorrência. E aí a vaga da cota fica livre. Fica livre para outro candidato daquela mesma cota, que também passou nos mínimos, mas não teria nota para entrar na ampla concorrência. A cota funciona para garantir a entrada desse segundo candidato, sabe? Entendi. A cota é tipo uma segunda chance para quem passou do mínimo, mas não pegaria na ampla concorrência. Isso, perfeito. A vaga reservada só é usada se o candidato cotista não conseguir pela ampla. É para garantir a representatividade sem baixar a régua geral. E, falando em régua, tem uma nota mínima para todo mundo, né? Cotista ou não. Sim, e isso é fundamental. Tá bem claro no edital. Tem uma barreira mínima para todo mundo. Tem que acertar pelo menos 60% da prova objetiva. E para quem faz prova prática, tem que ter pelo menos 50% de aproveitamento nela. 60 na objetiva, 50 na prática. Exato. Quem não chegar nisso, tá fora. Eliminado. Não importa se é ampla ou cota. Não tem aprovação abaixo desse mínimo. Certo. Então a cota só vale para quem passou dessa barreira. Ok. E se mesmo assim sobrar vaga reservada? Se não tiver candidato daquele grupo que passou do mínimo para preencher,
a vaga vai para ampla concorrência? Não vai direto. E essa é outra regra bem particular desse edital. Antes de ir para ampla, tem uma ordem de redistribuição entre os grupos de cotas. Ah, é. Como funciona isso? É tipo uma cascata de prioridade. A vaga que sobrou de um grupo é oferecida primeiro para os aprovados que passaram do mínimo do grupo de pessoas trans. Se não tiver ninguém, vai para pessoas com deficiência, PCD. Se ainda sobrar, oferecem para pessoas quilombolas, depois para pessoas indígenas e, por último, para pessoas negras. Nossa! Só depois de passar por toda essa fila interna entre as cotas, se ainda assim a vaga continuar vazia, aí sim ela é transferida para ampla concorrência. Que sistema detalhado, mostra uma intenção muito forte de preencher a vaga dentro dos grupos de ação afirmativa antes de devolver para a disputa geral. Bem específico isso. Definitivamente. É um mecanismo que mostra o quanto a instituição está levando a sério essa política de cotas que ela desenhou. E só para contextualizar um pouco por que essa residência tão desejada, vale lembrar da instituição, né? O sírio-libanês tem uma história e um peso enormes. Com certeza. Foi fundado lá em 1921 pela comunidade sírio-libanesa aqui em São Paulo, começou como beneficente e hoje é, um complexo hospitalar de ponta. É filantrópico, atua forte tanto no particular quanto em projetos com o SUS, tem reconhecimento internacional pela qualidade, pelo ensino, pela pesquisa. É verdade. Tudo isso agrega um valor gigante para a residência deles, né? Totalmente. Bom, então, recapitulando rapidinho os pontos-chave que a gente viu do edital do Sírio 2026. Vamos lá. Estrutura em 2 fases, com pesos diferentes, 60-40 ou 90-10, dependendo da especialidade, e se a segunda fase é prática ou currículo. Datas cruciais: inscrição até 14 de outubro, prova objetiva em 22 de novembro, em várias cidades. Isso. São 80 vagas no total. E uma política de cotas bem detalhada: 30% negros, 10% PCD, 5% indígenas, quilombolas e trans, com cálculo por programa, regra de arredondamento e aquela ordem de redistribuição interna das vagas que não forem preenchidas. E os mínimos de 60% na objetiva e 50% na prática para todo mundo. Exato, esse ponto é crucial. Então, o que tudo isso significa? Para mim, parece um processo seletivo, claro, super competitivo, mas muito bem amarrado, com regras claras por uma instituição de ponta e com um olhar bem atento para a inclusão, mas sem abrir mão da exigência alta para todos. Concordo. É um retrato de um processo seletivo de alto nível, buscando excelência e diversidade. E, talvez, só para jogar uma ideia final para o pessoal pensar, Manda. observando essa complexidade toda das ações afirmativas do Sírio, o cálculo por programa, o arredondamento, a cascata de redistribuição, o que será que isso sinaliza sobre as discussões de diversidade e inclusão na formação médica de ponta no Brasil hoje? Boa pergunta. Será que esse nível de detalhamento, vindo de uma instituição como o Sírio, pode acabar influenciando outros processos seletivos por aí? Como essas políticas podem evoluir ou se espalhar? Fica aí a reflexão sobre o impacto disso no cenário maior da educação médica, né?